Olá, meu nome é Giane e eu tenho bipolaridade. Um vídeo anterior eu estive colocando alguns tópicos para a gente conversar sobre as dificuldades do bipolar com relação a alguns temas da vida, né? Eu não sou formada em teologia, nem tampouco em psiquiatria, e um tema que uma pessoa sugeriu foi a espiritualidade, que eu acho muito importante, né? Vale ressaltar aqui, cada experiência, cada pessoa é de uma forma, né? No meu caso, eu tô contando a minha experiência, né? Eu sou evangélica desde criança, nascida e criada num berço evangélico, né? E aconteceu, né, de ter esse diagnóstico de bipolaridade. A princípio, o que eu fiquei assim mais chateada e revoltada e não consegui entender é por que uma pessoa evangélica ter um problema desse. Porque eu ligava muito à questão espiritual. Eu não entendia que era físico, que era do meu cérebro. Eu achava que tinha a ver com alma, com espírito, né? E eu questionava muito com Deus, por que comigo, né? Poderia ser um câncer, poderia ser uma deficiência física, mas mental. Eu não aceitava, eu ficava muito indignada, né? Ao ponto de me revoltar, murmurar, né? Reclamar demais, né? E nas fases da depressão eu não conseguia ver uma luz no final do túnel, né? Buscava muito a Deus, orava, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Só que assim, vem uma avalanche de pessoas que parece que para te pôr para baixo mesmo, que no período da depressão acha que você está com o inimigo, que você está possuída, que isso é o espírito de opressão. E quando você está na euforia e na mania, acha que você está afastado, que você não tem Deus, que você não preocupa com a sua salvação, porque você faz coisas que normalmente não faria e faz coisas que são moralmente erradas, né? Então, assim, eu não tô tirando a minha responsabilidade das coisas ruins que eu fiz, né? Que até hoje eu carrego culpa por isso e também desencadearam coisas na minha vida por conta dos atos que eu fiz e pensados, porque o bipolar, ele tem na mania, na euforia, essa iniciativa de não pensar no que vai acontecer. Vai fazendo e o seu cérebro entra em hiperatividade e você não consegue raciocinar. Bom, se eu entrar na frente do carro, pode acontecer de eu ser atropelada? Não, você pega e entra. Estou citando um exemplo aqui, né? Então, assim, as minhas fases com relação à espiritualidade, hoje, depois de 11 anos de diagnóstico, não tem a ver com a alma e com o espírito, de maneira alguma. A única coisa que eu vejo é que quando a gente está mal, o inimigo ele pode aproveitar dessa oportunidade, né? E também quando você está desorientada, que você está nessa euforia, né? Você não pensa também, infelizmente. E aí acontecem coisas que você é muito taxado, muito julgado, como uma pessoa que não serve a Deus, ou que uma pessoa falsa que está indo na igreja, mas que na realidade não é convertido, ou que não quer seguir os princípios da religião, né? Então eu passei a perceber isso nas pessoas. E o que eu vejo que a gente tem que colocar em mente, todo bipolar, é que Deus existe e Ele ajuda muito, muito, mas a gente tem que procurar. A gente tem que saber que a doença não pode dominar e que ela não pode ser uma muleta para justificar os seus erros, né? Erros que você comete devido a esse impulso, né?
ou se não a fase depressiva, para você sair dela, você precisa de Deus, né? Porque as pessoas são muito falhas e às vezes a gente quer achar aquela pessoa perfeita para confiar. Essa pessoa não existe. Eu tinha um vazio que eu tentava preencher com pessoas, né? Com a pessoa mais próxima de mim, que é meu esposo. E não é ele que vai preencher, porque você se frustra. Não são pessoas que vão preencher o vazio, é só Jesus, né? Jesus que pode preencher esse vazio. Por quê? Porque ele não te decepciona em momento algum. E ele não te julga, né? E isso é muito importante. Então, tenha em mente, se você está passando pelo momento do vale, né? Que eu falo, que é da depressão, ou se você está se achando a dona do mundo, a rainha do mundo, então tenha sempre a certeza que Deus está com você. E procure dentro de si sempre esse equilíbrio que a gente, como eu falo, né, não tenho, né, a gente não consegue às vezes, mas pede para Deus te dar força, sabedoria e sempre em espírito de oração, né, porque eu já cheguei a falar assim, Senhor, por tudo que eu fiz, eu me conformo com as migalhas que caem da sua mesa, como está escrito na Bíblia, né? Tem uma passagem que fala sobre isso, uma pessoa que agradecia a Deus pelas migalhas que o seu Senhor lhe dava, né? E a hora que você vê que não tem mais solução, Deus, ele muda o quadro totalmente, né? Então, por mais que você tenha feito algo que você acha que nunca vai ser perdoado, mas não. A salvação, Deus, ele é além de tudo isso, né? Nós somos salvos pela graça, né? E essas falhas que um bipolar comete, esses exageros, né? Coisas que não faria no momento de equilíbrio, ou a parte depressiva também, que você pensa coisas ruins, né? Você não pensa nos seus familiares, você quer morrer, porque você vê que não tem solução, não tem saída, né? Mas o importante é que você esteja sempre acreditando que com Jesus você pode tudo, né? Todas as coisas, né? Vencer toda batalha, toda dificuldade. E isso não serve só para bipolar, não, é para todo mundo, né? Hoje eu vejo que as dificuldades, elas vêm para amadurecimento, né? Para você olhar para trás e ver tudo que você já passou e ser uma pessoa melhor, tentar ser uma pessoa melhor, né? E isso é espiritualidade, é você buscar sempre ser algo que agrade o coração de Deus, né? Para quem acredita em Deus, que todos deveriam, né? Eu sei que existem ateus e pessoas que não seguem religião nenhuma, mas você tem que se agarrar, se atar àquilo que te traz esperança, né? E Jesus é nossa esperança, né? Ele sofreu, ele padeceu. Então, se ele conseguiu carregar a cruz por você, como você não vai conseguir atravessar o vale, né? Ou um período de instabilidade, né? Então, Jesus está sempre conosco, né? Essa é o meu testemunho, né? O que eu passei já e o pouco que eu posso falar é que Jesus está sempre do nosso lado e mesmo tendo essa dificuldade, a aceitação. Vamos ter aceitação, porque às vezes é nisso que Deus quer te usar para levar a palavra dele para outras pessoas, né? Que apesar das circunstâncias, ele age em todos os momentos, né? E também usa todas as pessoas para transmitir a palavra dele, né? Um grande abraço. Até o próximo vídeo.